Olá, sétimo ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. E na aula de hoje nós vamos tratar sobre saneamento, ok? Vamos lá. Saneamento é um conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições de um ambiente. Qual a finalidade disso? Melhorar a qualidade de vida das pessoas. Deu para entender? Porque vejam bem, uma vez que essas medidas elas sejam aplicadas, a qualidade de vida das pessoas tendem a melhorar. Por quê? Porque muito provavelmente essas pessoas terão menos probabilidade de serem acometidas com algumas doenças que estão relacionadas à ausência do saneamento básico. Além disso, outros fatores como por exemplo, a produtividade, ok? Ou seja, a questão econômica também melhora. Então, serviços como instalações operacionais de abastecimento de água, drenagem, limpeza urbana, manejo de lixo urbano, o que mais eu poderia citar? Esgotamento, tá? Que é o serviço de esgoto. Tudo isso está incluído no que se refere ao saneamento básico. Ok, mas um ponto muito importante. Qual é a importância? Por que é importante que as pessoas, que a maioria da população, na verdade que toda a população, né, tenha acesso a saneamento básico? Primeira coisa muito importante. Para um país ser considerado desenvolvido, um fator determinante é justamente o acesso a saneamento básico. Se esse país, em sua maioria, a população não tem acesso ao saneamento básico, ele não pode ser considerado um país desenvolvido. Ok? Por quê? Porque o saneamento básico está ligado à qualidade de vida dos indivíduos. O fato de ter uma coleta seletiva, uma coleta bem feita, né? Acesso a sistemas de esgoto, a água de qualidade, água tratada, ok? Isso interfere na vida dos indivíduos de forma positiva. Então, se os indivíduos não têm acesso a esse aspecto que é básico, ok? Ele é considerado básico. Se não é saneamento básico, é porque é algo básico. Então, o país ele não pode ser considerado um país desenvolvido, justamente porque tem essa ausência, ok, de um fator fundamental para a qualidade de vida da população. Então, vamos lá. A ausência, a falta, ok, do saneamento básico, ele traz uma série de consequências na vida das pessoas. E eu não estou só falando de saúde, tá? Vai envolver também a questão econômica. É isso que a gente vai tratar agora. Quais são as principais consequências da falta de saneamento? Vamos ver? Então vamos lá. Primeira consequência, ameaça à saúde pública. Vejam bem, de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e vocês já sabem disso, eu venho citando ela várias vezes aqui. O saneamento básico ele tem como principal objetivo promover o quê? A melhoria da saúde das pessoas, do homem. Se você não tem acesso ao saneamento básico, muito provavelmente a sua vida, em muitos aspectos, vão estar afetados. Como assim? Vejam bem, algumas doenças, ok? A gente está estudando doenças, né? Já vem aí algumas aulas estudando doenças. Mas algumas doenças estão diretamente relacionadas com a falta de saneamento básico, principalmente doenças gastrointestinais, ok? A gente poderia citar aqui, por exemplo, a teníase, Ascaris lumbricoide, né, que é a lombriga, enfim, e uma série de outras. Então, essas doenças vão afetar a qualidade de vida, ou seja, a saúde, ok, do indivíduo. Uma coisa que poderia ser evitada se o indivíduo tivesse acesso a saneamento básico. Então, a saúde pública ela fica extremamente afetada por causa da ausência do saneamento, ok? E isso acarreta outros problemas, por exemplo, o fato de mais pessoas irem para o hospital, lotando hospitais, sobrecarregando hospitais, ok? Então, partindo desse princípio aí, você vai ter uma série de consequências na saúde das pessoas. Bem, agora vamos ver a segunda consequência, né? Mais uma consequência da falta de saneamento básico. Desigualdade social. Vamos lá. Vamos tratar com estudos, tá? De acordo com um estudo que foi desenvolvido pelo Instituto Trata Brasil, no ano de 2016, com os 100 maiores municípios do nosso país, ele constatou que
90% das casas, das residências, ok? Dos lugares que ficam mais afastados do centro das cidades, 90% não tem acesso ao tratamento de esgoto. Gente, é muito claro que a maior parte da população não fica concentrada nas áreas centrais, e sim nos arredores. E essa população, na sua grande maioria, não tem acesso a um tratamento de esgoto, nem abastecimento de água. E isso reflete o quão grande é a desigualdade social, ok? Principalmente no Brasil, tá? A desigualdade social é um problema sério e que, infelizmente, ele não tem sido dada a devida importância que ele merece. Então, ó, tem vários impactos ligados a isso aí. Ligações clandestinas de água. Muitas vezes as pessoas fazem justamente uma ligação clandestina, né, que acaba afetando também a qualidade da água das outras pessoas que têm acesso à água potável. Por quê? Basicamente é furar um cano e para ter acesso a essa água, ok? E isso vai contaminar aquela tubulação. E essa pessoa que fez essa ligação clandestina, que, enfim, modificou essa tubulação, ela também não vai ter acesso a água de qualidade, porque ela não tem o conhecimento necessário para fazer isso aí de forma que não contamine a água. Então, assim, é complicado. Outro fator também é o fato de esgoto correndo a céu aberto. E isso é muito comum nas cidades, gente. É muito difícil ter uma cidade que não tenha isso, tá? Rio Formoso tem exemplos disso, Barreiros tem exemplos. As cidades por aqui, por exemplo, todas têm muitos lugares onde o esgoto corre a céu aberto. Isso é um problema seríssimo para a saúde da população. Estudos apontam que as classes mais baixas são as mais afetadas, né? Isso não é segredo para ninguém. Justamente é aí onde entra a desigualdade social, que é um problema sério e que a ausência de saneamento básico só intensifica esse problema. Terceira consequência: poluição de recursos hídricos. Vamos lá, a água. Não é segredo para ninguém que boa parte da população brasileira não tem acesso à água de qualidade. A água não chega às suas torneiras quando esse indivíduo tem condições de ter uma torneira em casa. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm condições disso. Então, isso vai afetar diretamente a vida desse indivíduo. Por quê? Ele precisa de água. Então, ele vai buscar formas de obter água o mais limpa aos olhos dele possível. Então, isso, por exemplo, pode ter como consequências doenças, né? Porque a água vai estar contaminada. Na maioria das vezes, esse indivíduo ele vai ter acesso a água que não é pura, que não é tratada, ou seja, é uma água contaminada. Junto a isso, vem outros fatores também, como, por exemplo, armazenamento incorreto de água. Se você não tem acesso à água, você vai buscar, você vai ter que arrumar um jeito de conseguir essa água e vai armazenar em casa. Nem todo mundo tem informação suficiente para armazenar da forma correta. Isso pode acarretar uma série de problemas também na vida do indivíduo. Vejam bem, uma vez que eu tenha esgotos a céu aberto, vai contaminar o solo. O solo tem um alto poder de absorção, ou seja, ele vai absorver aquilo ali. O que é que vai acontecer? Ele vai absorver essas substâncias tóxicas e vai contaminar, na maioria das vezes, os lençóis freáticos, que é aquele grande armazenamento de água que temos, né, no nosso subsolo. O que acontece? Pessoas que terão acesso a essa água vai ter acesso a água contaminada. Na maioria das vezes, elas nem sabem o que é que tem nessa água, porque não é feito nenhum tipo de exame, nenhum tipo de diagnóstico sobre essa água. Então a pessoa só fura lá, ou faz o poço, né? Tem acesso a essa água e utiliza. Algumas pessoas utilizam só para tomar banho, só para lavar prato, essas coisas, mas tem gente que bebe. Tá, gente? Essa é a realidade, tá certo? Então, isso vai trazer uma série de doenças para a vida dessa pessoa. E não é segredo para ninguém que os recursos hídricos, eles devem ser preservados. A água é algo findável. Então, assim, não existe uma máquina que produza água, tá? Existem máquinas que vão deixá-la pura, mas, assim, produzir o recurso
não vai acontecer, porque é um recurso natural, ou seja, é algo que é oferecido pelo nosso planeta, ok? Mas infelizmente há uma grande poluição desse recurso no nosso país. Vamos agora para a quarta, que é o quê? Poluição urbana. Vamos lá. Esse é um assunto que a maioria de vocês tem mais acesso. Vamos lá. Nem todo mundo tem acesso à coleta de resíduos. Isso não é segredo para ninguém. Principalmente aqui no nosso país. Inclusive tem gente que vive em meio ao lixo. O nosso sistema de coleta não é efetivo, não é suficiente. Não funciona. A verdade é essa, não funciona. Infelizmente é uma bagunça. A coisa está tentando ser mais organizada, mas ainda é muito complicado. Vamos lá. Os grandes centros urbanos, eles produzem uma quantidade enorme de lixo todos os dias. E o ideal seria ter uma coleta correta, uma coleta seletiva, uma coleta decente de todo esse resíduo. Mas isso não acontece. Na maioria das vezes a coleta é feita nos grandes centros e nas áreas mais de periferia é feita uma coleta não tão efetiva, digamos assim. Então é muito comum a gente encontrar pilhas de lixo a céu aberto. Mais uma vez contaminando o solo, contaminando a água, enfim, toda essa problemática que eu já trouxe para vocês. Outro estudo foi realizado, ok, para comprovar o quinto ponto, que é a improdutividade. O nome do estudo é intitulado Benefícios da Expansão do Saneamento Básico. Benefícios econômicos da expansão do saneamento básico. Nesse estudo foi constatado que pessoas que não têm acesso ao saneamento básico têm uma produtividade menor. Os resultados desses estudos, eles apontam perda de produtividade e renda devido à ausência de saneamento básico. É bem complexa essa questão, mas vejam bem, a partir do momento que você não tem acesso ao saneamento básico, várias áreas da sua vida vão ser afetadas. Vou explicar melhor. Esse estudo, ele mostra que a pessoa que tem acesso a saneamento básico, ela tem uma melhor qualidade de vida, a saúde melhora, ocorrem menos mortes, ok? A produtividade dela melhora. Como assim? Muitas pessoas faltam a seus trabalhos. Por quê? Por causa de alguma doença ligada à falta de saneamento básico, por exemplo. E isso afeta a sua produtividade, a sua renda, ok? Então, o acesso a saneamento básico amplia oportunidades econômicas e a produtividade. Então, as pessoas que não têm acesso a isso, elas já têm um déficit nesse sentido. Por isso que o saneamento básico ele vai afetar várias áreas da vida dessa pessoa. Não só o aspecto da saúde, mas também trabalho e etc. Eu espero que vocês tenham entendido, ok, sobre esse conteúdo, que é um conteúdo bem sério, tá? Mas que é de extrema importância para que a gente note o quanto somos privilegiados ou o quanto precisamos melhorar. Até a próxima aula. Tchau!